Então vamos lá. Bom dia, senhoritas e senhoritos. Vamos dar sequência então à nossa discussão sobre Idade Média. Nós estamos discutindo a Alta Idade Média, né? Comentamos sobre a desestruturação do Império Romano, sobre a formação dos bárbaros, né? Discutimos Bizâncio e resolvemos ontem a discussão sobre o Islã, né? Uma ideia geral sobre o Islã. Espero ter deixado claro para vocês, né, o entendimento de como que a gente é induzido a construir noções sobre determinados povos, né? Isso ficou claro quando a gente perguntou se vocês conheciam alguma história, alguma fábula árabe, né? Ninguém conhecia num primeiro momento. E quando a gente cita, né, Aladim, né, as histórias Mil e Uma Noites, né, Alibaba, todo mundo eu lembro. Mas na cabeça da gente a impressão que dá é que isso tudo foi construído em Hollywood, né? Tudo é uma invenção hollywoodiana dos cinemas norte-americanos, certo? E ponto. E não é. Nada mais são do que adaptações, certo? Então é importante sempre reafirmar isso, né? É importante procurar saber por que se fala de um povo positivamente ou negativamente, né? Quais são os interesses por trás disso? A gente sabe que o Oriente Médio é uma região desejada, né? Devido a algumas características geográficas, né? Devido ao petróleo que existe ali, certo? Então, o desejo por esse petróleo, né, gera conflitos e o ataque, né, a guerra, ela precisa de uma justificativa. As pessoas precisam legitimar a guerra. Eu não posso dizer, vou declarar a guerra contra fulano porque fulano tem algo que eu quero. Não, eu preciso justificar essa guerra. E você vai justificar essa guerra se fundamentando em paixões, né? Qual é o plano de fundo? Não, o plano de fundo para justificar essa guerra. Você vai apelar para questões religiosas, né? Religião A versus religião B. Aí você começa a identificar comportamentos, né, inaceitáveis da perspectiva de determinados grupos, né? Como a gente discutiu na aula passada, a tentativa de imposição de um direito humano fundamental, né? é, 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 ocidental, né, sendo aplicado nessa sociedade oriental, vão haver choques, né, de acordo e em consequência do processo cultural desses povos. São povos diferentes, com costumes diferentes. E aqui a gente não está tentando apontar valor do que é mais certo ou menos certo, ou do que é errado, certo? Mas essa discussão precisa ser aprofundada. Se você for olhar para o Oriente com um olhar ocidental, você vai identificar N costumes, certo? Que você vai dizer que são inaceitáveis, e são para nós, certo? Mas usar esse pano de fundo como justificativa de produzir um conflito, né, e se apropriar da riqueza daquele povo à custa de vidas, é uma discussão que tem que ser feita, a gente tem que analisar isso com muito cuidado, certo? Houve uma manifestação, por exemplo, na Turquia, onde as mulheres foram à rua reivindicando o direito de usar a burca, certo? Ou seja, de andar toda vestida, né? Porque isso pertence a uma educação religiosa, certo? Isso pertence a uma educação religiosa, certo? Então, essas imposições, elas têm que ser muito bem discutidas e debatidas, certo? Então, a gente tem uma noção aí, né, em relação aos povos árabes, né? Dos impactos do avanço. Então, sempre lembrando, nós vamos discutir esse espaço aqui em mundo feudal, esse espaço aqui que nós vamos discutir, certo? Nas aulas iniciais sobre a Idade Média, o que nós estamos discutindo? O que está na periferia, né? A invasão árabe, que vai chegar aqui até a Europa, nós vamos voltar a falar dela, e o mundo bizantino, né? E o mundo bizantino. Então, nós estamos discutindo essa periferia para na aula seguinte a gente discutir esse contexto aqui europeu, feudal, certo? Dito isso, o que nós vamos discutir hoje? Esse mundo franco. Isso aqui, ó. Esse mundo franco. Na tentativa de sobrevivência, lembra, o mundo romano caiu, os reinos francos começam a ser fundados, não significa dizer que a paz foi instaurada, né? Os conflitos, eles seguem,
né? Eles continuam se desenvolvendo, a tentativa de se reafirmar naquela localidade. Existem povos que vão tentar ampliar ao máximo as suas fronteiras. Então, o clima de medo, o clima de violência, ele persiste nesse espaço geográfico que nós vamos chamar um dia de Europa, certo? Que nós vamos chamar um dia de Europa. Então, o clima de violência e de medo, ele permanece nesse mundo, né? As guerras não cessaram com o fim do Império, com a queda do Império Romano do Ocidente, certo? Esses reinos, eles começam a se estabelecer, eles precisam se reafirmar nesses locais, certo? Onde eles se acomodaram, beleza? Nós vamos nos prender a esse reino franco aqui. Nós vamos estudar a história da França, certo? A história da França. Então, o reino franco, destaque aí dos reinos francos, né? Nós vamos falar em duas dinastias. Quando falar do processo de concentração dos poderes nas mãos dos reis, a gente vai citar mais uma. Então, inicialmente, é a dinastia Merovingia, que faz referência a Meroveu, rei desse povo franco, né? Antecessor de Clovis. Vamos falar da dinastia Carolíngia, né? Que diz respeito a Carlos Magno. E a dinastia que vai suceder a Carolíngia é a chamada dinastia Capetingia, de referência ao Capeto. Certo? Não tem nada a ver com Satanás, por favor. Hein? Beleza? Tendo essa dinastia merovingia, o que a gente pode destacar? Vai acontecer um fato muito importante produzido por essa dinastia merovingia. Né? O que seria o Clovis, certo? Rei dos francos, certo? Em suas batalhas, em seus enfrentamentos, né? Há quem diga que, em meio a tensões, né, a esses conflitos, ele já havia apelado para diversos deuses, né, diz a lenda. Né, e, em determinado momento, ele teria pedido orientação à sua esposa. A esposa de Clovis já teria aderido à fé cristã. Né? Lembra, o cristianismo está perdido nesse tumulto que é esse mundo europeu em construção, certo? Ela está enfrentando a oposição daqueles antigos, dos deuses romanos, desses deuses bárbaros. E Deus está brigando e tentando sobreviver. Então, diz que a esposa do Clovis já teria aderido a essa religião e o Clovis, então, teria ouvido, né, ou se submetido a pedir, né, socorro ao Deus cristão. Ele teria tido êxito nessa empreitada dele, né? Nesse momento de fé em relação a esse Deus cristão. Como ele vai ter sucesso dentro dessa perspectiva, Clovis busca recompensar esse mundo cristão. De que forma? Ele adere ao cristianismo, né? Ele traz o cristianismo para dentro do reino franco. Há quem diga que esse momento foi fundamental para a construção desse mundo europeu. Certo? Existe quem defende essa tese, né, de que Clovis ele foi fundamental para a construção do mundo europeu. Não que ele soubesse disso, uma consequência da ação dele. Né? Vide os efeitos, né, e a influência que essa dinastia franca vai exercer em relação à Europa. Né? E não só a dinastia franca, mas o próprio cristianismo. Então, essa religião cristã que estava perdida, certo? Tentando se segurar em alguma coisa, essa instituição romana que sobreviveu às invasões bárbaras vai encontrar suporte na dinastia merovingia, né? Nesse reino franco. Certo? Ela se torna poder de novo. E por que é importante a gente falar isso? Por que é importante? No momento que a religião, seja ela qual for, ela se torna poder, qual o impacto disso? Qual o impacto? As decisões, né, tomadas, né, por esse rei, por esse governo, elas vão estar convergindo com os ideais religiosos. Então, os valores morais, comportamentais, os ideais cristãos, eles vão servir para modelar o comportamento das pessoas que compõem esse reino. Percebe? Se você olhar para a lei, né, para a lei em si, você percebe é, é, determinações, né, normativas, né, que remontam à religião. O não roubarás, o não matarás, isso está na lei. É proibido.
Se você roubar, você é preso. Se você matar, você é preso. Você percebe práticas de comportamento religioso, né, estruturando um código legal, né? Então é importante, quando a gente fala de religião no tempo inteiro, a ideia é você perceber como que a religião ela participa e influencia em decisões políticas. Claro que sim. Certo? Então, no momento, por isso que alguns autores entendem que o Clóvis foi fundamental para a construção da Europa enquanto ela é o que é. Certo? E quando o Clóvis se torna, adere ao cristianismo, esse cristianismo poder, ele vai influenciar nas decisões, né? Na direção moral, comportamental, de valores, na cultura desse povo. Isso está claro? Certo? Digita aí, por favor, se estiver claro. Essa relação entre o rei e a religião. A religião ela tem que estar no poder. Se ela não estiver no poder, ela é abandonada. Então a religião tem que estar no poder. E no poder, ela vai influenciar nas decisões. Certo? A gente está vivendo um momento no governo do Brasil em que isso é claro. Né? Você vê pessoas com um discurso religioso mais rigoroso, mais fundamentalista, certo? Sendo absorvidas pelo governo e você percebe as críticas que são feitas, não tudo, né? Mas não vem ao caso agora essa discussão, certo? Mas só você perceber a relação, né? Qual, é, qual presidente ateu foi eleito até hoje no Brasil? Nenhum. Qual presidente que não fosse católico, assumidamente não fosse católico, venceu as eleições até hoje no Brasil? Nenhum. O presidente atual venceu as eleições com o apoio da igreja evangélica, mas ele nunca se declarou efetivamente, eu sou evangélico, eu sou católico, ele circula. Qual presidente, né, que não fosse cristão foi eleito no Brasil até hoje? Nenhum. Olha a relevância disso no processo eleitoral. Né? Se você for candidato a alguma coisa e dizer, meu nome é fulano, eu sou candidato a cargo tal, eu sou ateu, hein? Dificilmente você vai ganhar a eleição. Então, a relevância que isso tem na decisão das pessoas, certo? Então, as pessoas levam isso a sério. Então, é importante atentar para essa relação entre política e religião. Elas deveriam estar separadas, mas elas estão de mão dadas, estão juntas ali, certo? Bom, então a relevância do Clóvis para nós, nesse momento, é essa união que ele vai fazer com a Igreja Católica, garantindo a sobrevivência dessa igreja cristã e tornando ela poder, certo? E tornando ela poder. Certo? Beleza? Seguindo. Depois eu comento isso aí que você colocou, Samuel. Deixa eu seguir aqui que eu vou comentar isso aí. Beleza? Bom, na sucessão do Clovis, né? Uma vez o Reino Franco estabelecido, certo? E garantindo as suas fronteiras, os sucessores, né, de Clovis, né, os seus sucessores, filhos nessa dinastia aí, para a dinastia é a família, né? A família os descendentes de Meroveu, né, vão se demonstrar pouco preocupados com as questões relevantes para o império. São chamados de reis indolentes ou reis vaidosos, são mais preocupados com a aparência, com o luxo, com a vida pessoal deles, certo? Do que com as questões administrativas. Então, eles delegam poderes a pessoas, os chamados mordomos do paço ou mordomos do palácio, que funcionariam, vamos imaginar assim, como ministros. Destaca-se esse indivíduo aqui, o Carlos Martel. Destaca-se o Carlos Martel. Qual o destaque do Carlos Martel? Está aqui, ó. Vamos dar uma voltada no slide anterior que mostra o mapinha. Certo? Que mostra o mapinha. Beleza? Era uma vez, atenta. Deixa eu voltar aqui. Olha para a periodização. Ele está falando de Carlos Martel, ano 732. Vê? Então, o Clóvis ele morre em 511, seus sucessores vão, né, se alternando, até chegar um determinado momento, né, no século VIII. O que acontece nesse século? Veja só. Os árabes, já unificados, iniciam um processo de expansão territorial, conquistam o norte da África, atravessam o Estreito de Gibraltar, certo? Ocupam a Península Ibérica e tentam avançar a Europa. Os árabes tentam adentrar no Reino Franco, cristão, certo? E o que aqueles reis indolentes fazem? Nada, muito pouco, eles demoram demais a tomar decisões, certo?
E nesse momento que Carlos Martel, um dos ministros do paço, certo, assume o controle, certo, e mobiliza as tropas na tentativa de impedir o avanço árabe em relação ao território franco. Vê? A gente discutiu ontem árabes, os árabes estão em expansão, vão bater aqui no povo franco agora, certo? E a batalha fundamental, né? A batalha fundamental vai ser essa batalha aqui de Poitiers, em 732. Observa, os árabes entram aqui na Europa em 722. 10 anos depois, eles estão tentando adentrar no território franco. O que aconteceria se? Disse para vocês ontem, não existe se em história. Certo? A gente pode imaginar N coisas. Beleza? Carlos Martel consegue impedir, nessa batalha de Poitiers, o avanço dos árabes, certo? Mantendo os árabes restritos a essa península ibérica, certo? E garantindo, né, a autonomia, a independência desse reino franco, impedindo que os árabes avançassem, certo? Feito isso, certo? O Carlos Martel, prestigiado, vai ter, né, vai haver uma mudança dessa dinastia. Como é que isso acontece? A nobreza, as nobrezas, né, os homens fortes que escolhem quem vai ser o rei. No momento que aquela família deixa de garantir a segurança ou garantir privilégios, esse rei é destituído, certo? E a nobreza define uma nova família para assumir. E a família do Carlos Martel vai ser aí escolhida, né, dando início à dinastia carolíngia. Carolíngia em homenagem a Carlos Magno, que vai ser o grande imperador desse período de Alta Idade Média, né? Nem em relação ao Carlos Martel, mas em relação ao Carlos Magno. Destaques dessa dinastia carolíngia. Primeiro é Pepino o Breve. O nome dele é Pepino mesmo. Certo? Por que bota o nome Pepino? Você está pensando em Pepino da perspectiva de português, né? Vamos considerar outras questões. Se você olhar o nome dos reis antigos, tem muito disso. Fulano bravo, fulano grande, fulano conquistador, Beltrano, certo? E por aí vai. Pepino o Breve, o que ele faz de tão relevante para nós? Está escrito aqui, ó, estados pontifícios. O que seriam os estados pontifícios? Alguém tem ideia do que seriam os estados pontifícios? Alguém tem ideia? Digita aí, por favor, alguém tem ideia? Não. Ele vai doar para a Igreja Católica o chamado Patrimônio de São Pedro. O que vem a ser o Patrimônio de São Pedro? Certo? Ele dá à Igreja Católica o que nós vamos chamar hoje de Vaticano. Terras, uma propriedade. São os estados pontifícios. Certo? Então, observa. Pepino Breve concede à Igreja Católica um espaço, um território, ela chama dela, certo? O Vaticano. O Vaticano é um estado autônomo dentro da Itália, certo? Quem é que fica ali? O Papa, a base da Igreja Católica, certo? É óbvio, para você imaginar que o Pepino doou o território, né, que hoje a gente chama de Vaticano, certo? A Igreja Católica significa dizer que ele estendeu e conquistou esse território, certo? Esse território foi conquistado, o Reino Franco está em processo de expansão, beleza? Então, a partir de agora, a Igreja Católica, que só se preocupava com o espírito, né, a Igreja Cristã, que só se preocupava com o espírito, se preocupa com o que também agora? Ele se preocupa com o material, certo? O poder não é mais, ou não é apenas secular, não é? Certo? Percebe? Agora ela tem terras. Ela se preocupa com bens materiais. Beleza? Tranquilo aí? Entendeu o que é esses estados pontifícios? Então, no século VIII, a igreja ganha, recebe o que seria, o que viria a ser o Vaticano. As chaves do patrimônio de São Pedro é o termo utilizado, certo? O patrimônio de São Pedro. Beleza? Na sucessão, você tem aí Carlos Magno. Beleza? Na sucessão, você tem aí Carlos Magno. Certo? De 771 a 814. O Carlos Magno vai ser coroado, para você ter ideia, né? O imperador do Ocidente. Ele vai se deslocar, ele vai até o Vaticano, ele vai ter a sede da Igreja Católica,
certo? Onde ele vai ser coroado pelo próprio Papa, certo? O Carlos Magno vai ser um dos maiores, se não o maior imperador dessa alta Idade Média. Mas o que faria Carlos Magno? Bom, vamos por partes. Né? Você tem aqui o desenvolvimento de conquistas. Né? Ele vai ampliar o território. Está aqui. Certo? O que era o Reino Franco, né? Isso aqui. Certo? Isso aqui, ó. Conquistas de Carlos Magno, um amarelinho. Viu o quanto ele expande o território, certo? Ele amplia, ele representa para a igreja a tentativa real de recuperar o que foi um dia o Império Romano do Ocidente. Falei para vocês, né? Essa tentativa de recuperar o que foi a grandeza do Império Romano, ela vai ser tentada, ela vai ser buscada por vários imperadores, certo? Então você tem aqui o reino dos francos antes de Carlos Magno, pós Carlos Magno, área de influência, o casamento, por exemplo, certo? E aqui já vem a área do domínio bizantino, é outra coisa, não nos interessa. Mas esse abóbora e esse laranja são áreas de território franco, beleza? É importante perceber o crescimento. Lembra, estamos falando de século VIII, século IX, a mobilização das pessoas é difícil. Certo? Você não pode imaginar aqui que você tem um soldado com um soldado, um exército com milhares de soldados. Não, você não tem. Beleza? Você não tem. Então é importante visualizar esse mapinha e as conquistas do Carlos Magno, a extensão de seu território, certo? Renascimento carolingio, ele vai investir em educação, certo? Ele vai investir no processo educacional. É claro que quem vai ser favorecido por esse processo são as pessoas que vivem no palácio, não é? São as pessoas que vivem no palácio, beleza? Então ele vai promover um renascimento artístico e intelectual. O que se ensina nessas escolas? Filosofia, certo? Filosofia, um pouquinho de história. Que tipo de história? Lembra aquelas histórias dos grandes feitos, dos grandes homens. A gente viu isso no começo do ano. Certo? Então, um pouquinho de história, filosofia, certo? Religião. Beleza? É o que se é ensinado, certo? Para aquelas pessoas que vivem ali no palácio, ou em torno do palácio, os nobres. Né? As pessoas comuns não têm acesso a esse processo. Beleza? As divisões. O que vêm a ser essas divisões do Império? Bom, uma vez crescido esse território de Carlos Magno, lembra, vou falar de novo, não significa dizer que as pessoas que vivem ao torno não vão tentar, de alguma forma, invadir esse reino franco. Você vai ter o que nós vamos chamar de segunda leva de invasões bárbaras. Né? Os povos do norte vão tentar invadir, os vikings vão tentar invadir. Você tem aqui os povos do norte, povo do leste europeu, certo? Os árabes continuam aqui nessa pressão na fronteira do Reino Franco. Como que Carlos Magno conseguiria, então, proteger o seu território? Haja vista que você não tem um exército grande e poderoso. A estratégia do Carlos Magno é a seguinte, certo? Ele está localizado no centro, certo? Ele está localizado no centro. Ele vai dividir esse território em marcas e condados. Imagine aí 3 círculos. O centro, o meio, onde ele tem o controle. Um em seguida, maior, ele vai chamar de marcas. E um maior ainda, certo? No ponto chamado de condados. Certo? Quem recebe uma marca, receberia o título de marquês. Quem recebe um condado, receberia o título de conde. Isso está claro? Como que funcionaria? Eu sou o rei, certo? Eu sou o rei. Quem manda nisso aqui sou eu, é tudo meu. Contudo, fulano, você vai receber um pedacinho aqui, uma área, um terreno aqui, um território, certo? Um espaço, da onde você pode retirar, ou da onde você pode explorar em seu benefício próprio. Qual é a sua obrigação? E esse fulano é um nobre, é alguém que, né? É um nobre. Esse nobre tem qual obrigação? Ele tem que ter um exército, certo? Uma força militar pronta para defender o território em caso de necessidade, certo? Para defender o território em caso de necessidade. Isso está claro? Então você, fulano X, Gustavo, eu sou o Carlos, Gustavo, você vai receber aqui esse pedaço de chão, certo? Essa marca, você é um marquês.
Você tem direito, Gustavo, de explorar essa terra e as pessoas que estão aqui da forma que você achar melhor. Quais são as suas obrigações? Me proteger, me defender caso eu solicite socorro. Além disso, você vai me pagar uma taxa, né? Um imposto, que será fiscalizado por um funcionário que nós vamos chamar de missi dominis. Esses caras percorrem o império fiscalizando se esses condes, marqueses estão cumprindo as suas obrigações, certo? Então, ao entorno do centro vão haver várias marcas. E ao entorno das marcas vão haver vários condatos, certo? Todos eles nobres, detentores com direito de uso daquela terra, eles vão poder usar aquela terra em benefício próprio, pagando impostos e garantindo uma força militar para ser reivindicada pelo rei caso necessário. Beleza? Bom, como é que funciona então? Se houver uma pressão, por exemplo, desse povo aqui nessa região, ó, se houver uma ameaça de invasão de um povo estrangeiro por aqui, certo? O que o Carlos Magno faz então? Ele solicita que os nobres que residem nessas imediações, sejam condes ou marqueses, desloquem suas forças em apoio para a contenção dessa ameaça. Ficou claro a estratégia dele? A ameaça vem do norte, certo? Ele solicita que esses condes e marqueses que aqui residem desloquem suas forças em proteção ao território. Ficou claro isso? Ficou claro? Perceba que o que nós estamos fazendo aí é a construção desse mundo feudal. É a construção desse mundo feudal. Esses nobres se tornarão no futuro esses senhores feudais, certo? Daqui a pouquinho a gente vai entender isso. Então ele dividiu o reino em áreas que ele chamou de condados e marcas. Cada um tem um regente, certo? Que pode explorar essa terra a seu bel prazer, desde que cumpra com os impostos e garanta uma força militar. Perceba, esses nobres, não é? Esses condes marqueses, vão ter uma força militar maior do que a do próprio rei, dependendo das circunstâncias. Maior do que a do próprio rei, dependendo das circunstâncias. Certo? Tranquilo? Bom, os missidômios são os funcionários que fiscalizam. Certo? No ano de 800, devido à sua expansão, e ele consegue garantir aí a segurança desse reino, ele vai vir a ser coroado pela igreja. Certo? Depois do Carlos Magno, certo? Um homem com tanta relevância assim, que vai ser coroado pela igreja, vai ser o Napoleão Bonaparte. Certo? Mas o Napoleão não vai até o Papa. Ele, quando o Papa via até ele. Tem essa diferença aí. Certo? Um grande prestígio, assim, então, como Carlos Magno. Então é importante observar a história do Carlos Magno. Certo? Foi o grande conquistador dessa Europa nesse período de alta Idade Média. Certo? 1843, depois de Cristo, está citado aqui para vocês o Tratado de Verdun. Certo? A divisão do Império. Os descendentes de Carlos Magno vão disputar esse território. Certo? Vão disputar esse território. Esse território, então, né, do Reino Franco, vai ser dividido em 3 grandes áreas, cada um para um neto do Carlos Magno, certo? Para cada um neto. E esses irmãos acabam entrando em conflito entre eles mesmos, né? E eles se enfraquecem, certo? A relação de fidelidade era estabelecida entre os senhores e Carlos Magno. Com a morte de Carlos Magno, os seus sucessores não vão conseguir manter esse grau de fidelidade, né? Essa relação entre eles. As intrigas que vão ocorrer dentro do palácio, entre os filhos, entre os netos, as disputas pelos territórios, a disputa pelo poder, vai fazer com que esses regentes se enfraqueçam e esses senhores, esses condes, esses marqueses, né? esses nobres, entendam que não devem satisfação, né? Obrigatoriedade para esse rei, fazendo com que o poder que era centralizado se torne descentralizado. Isso significa dizer que não há rei? Não. Existe o rei, certo? Após essa divisão do Império Carolíngio, né, vai se tentar recuperar essa força do Reino Franco. Vai ser nomeado um indivíduo chamado Hugo Capeta, um grande proprietário de terras, certo? Que vai meter a coroa na cabeça. E o que ele vai tentar fazer a partir daí? Ele vai tentar centralizar o poder em suas mãos. Mais uma vez, é claro que ele não consegue. Vai vir uma série de sucessores, nós vamos ver isso nas próximas aulas, certo?
mas a dinastia Capetinga vai iniciar a tentativa de recuperar esse poder central. Certo? Fato é, existe rei? Existe. Só que esse rei ele não tem força. A força dele está ligada a essas relações, né, de fidelidade que vão ser estabelecidas entre senhores feudais. Mas o que nós estamos vendo aqui é o enfraquecimento desse rei. Então, se a gente for caracterizar o poder, né, nesse mundo feudal, que nós vamos dar início a partir de agora, como é que a gente caracteriza? Como é que a gente caracteriza? O poder é descentralizado. Existe o rei? Existe a figura do rei, certo? Ele não tem força nesse momento para impor o seu desejo, certo? Qualquer ação desse rei de conflito, ele necessita de apoio de nobres que lhe são fiéis. Tá claro isso? Beleza? Certinho? Então, deixa eu puxar aqui um outro slide. Só um minuto. Segura aí, pode não. Todo mundo tá vendo esse slide novo ou não? Digita aí, só para eu ter ideia. Sim? Mundo feudal apareceu para vocês? Beleza. Então tá aqui. O mundo feudal, certo? Esse feudalismo que nasce pós esse enfraquecimento dos reis francos, não é? Importante ler esse textinho para a gente dar sequência, ele é muito significativo. Diz assim, a ordem eclesiástica formou um só corpo. O que é a ordem eclesiástica? Estou fazendo referência à igreja, de clero. Então, a ordem eclesiástica, ou seja, a igreja, certo? A igreja, foram um só corpo. Mas a divisão da sociedade compreende 3 ordens. Que sociedade? Essa sociedade feudal que a gente está construindo. A lei humana distingue 2 condições. O nobre e o não livre não são governados por uma lei idêntica. Os nobres são guerreiros, os protetores da igreja. Opa, já está estabelecida aqui uma função. Qual a função da nobreza? A função da nobreza é proteger as pessoas. Eles são responsáveis pela guerra. Para ficar mais claro. Certo? Defendem a todos os homens do povo, grandes ou modestos, e também a si mesmo. Outra classe é a dos não livres. Essa desgraçada raça nada possui sem sofrimento. Provisões, vestimentas são providas para todos pelos não livres. Opa! Provisões, comida, vestimentas são providas para todos pelos não livres. Ou seja, esse não livre aqui que nós vamos chamar de servo. Vamos entender o sentido desse não livre daqui a pouquinho. Se são eles que garantem comida, roupa, tudo que é necessário, qual a função desse homem aqui? Ele é quem trabalha. Então você tem a função do nobre, que é fazer a guerra, a função do servo, são os não livres, qual a função dele? Trabalhar. Pois nenhum homem livre é capaz de viver sem eles. Olha que beleza é isso, né? Portanto, a cidade de Deus, que se cria única, está dividida em 3 ordens. Alguns rezam, qual a função da igreja? Proteger o espírito. Outros combatem, qual é a função da nobreza? Proteger a matéria. E qual é a função dos servos? Trabalhar. Eles trabalham, certo? Para que esses aqui se preocupem apenas com a guerra e os daqui se preocupem apenas com o espírito, certo? É essa noção social que vai ser construída nesse mundo medieval e justificado, né? Nesse mundo feudal, certo? Que vai ser justificado. Aqui, ó. Então nós vamos chamar de feudalismo esse período aí, certo? Então o que é o feudalismo? É um período que vai demarcar do século IX ao século XIII, certo? Do século IX ao século XIII, a gente está vivendo aí o que nós vamos chamar de feudalismo. Certo? Características: dificuldades econômicas e insegurança. Nós vamos discutir cada item desse, não precisa ficar desesperado, até por causa do tempo eu não posso aprofundar agora. Nós vamos aprofundar um de cada vez. É uma sociedade rural, certo? E senhorial, certo? Massas populares pobres sem propriedade, em oposição ao clero e à nobreza que detêm as terras. Esses indivíduos aqui, ó, nós vamos chamar de senhores feudais. Quem é o senhor feudal? Quem tem terra? Todo nobre tem terra? Não. Não. Certo? O que faz do nobre o nobre? Sua origem, o berço. Isso está claro?
Está entendido? Todo nobre tem terras? Não. O que faz o nobre nobre, então? O sangue, o berço. A igreja tem terras. Todo homem, todo homem do clero, o padre, o frade, o monge, o bispo, todos eles têm terra? Não. A terra pertence à instituição. Todos os bens da igreja pertencem a Deus. Os homens da igreja administram os bens de Deus na terra. Certo? Então, essa questão da nobreza aqui é importante você ter essa noção. O que faz do nobre não é a terra, é o sangue. Certo? Sim, você nasceu de família nobre, você é nobre. Certo? A quem pertence a terra? O seu pai tem terras, o seu pai é nobre. Certo? O seu pai é o nobre que detém as terras. Você usufrui daquela terra. Quando seu pai morrer, quem vai herdar a terra? O filho mais velho. Os outros filhos vão buscar um casamento. Né? Beleza? Beleza? Tranquilo? Certo? Isso está claro, né? Monarcas. Olha o rei aqui. Ó. Existe o rei? Existe o rei. Mas ele não tem força militar e poder para se impor agora sobre esses nobres. Certo? Tranquilo? Vamos estabelecer uma relação de dependência pessoal. Isso é importante. Certo? Aqui nós vamos ter uma relação vertical e aqui nós vamos ter uma relação horizontal. Vamos discutir todas elas. Certo? É importante você perceber que tanto essa relação vertical entre senhores e servos, certo? É uma relação de dependência. Um depende do outro. Certo? E nessa relação horizontal é uma relação de reciprocidade. Nós temos que saber distinguir essas duas palavras. Vamos deixar isso claro para vocês nas próximas aulas. Nessa relação de senhores e servos, certo? Nobres e clérigos, que são os senhores da terra, dependem do que dos camponeses? Do trabalho. Certo? Depende do trabalho. E o camponês depende do nobre e do clero em que sentido? Depende desse senhor feudal em que sentido? A terra da onde eles tiram sustento pertence a esses nobres e clérigos. Então, uma relação de dependência que nós vamos ver mais à frente. Na próxima aula a gente volta para esse slide, certo? Vamos só apresentar alguns aqui por causa da hora. Faltam 8 minutinhos. A pirâmide social, certo? Como é que é dividida essa pirâmide social? São 3 classes, que nós vamos chamar de ordens. Quando discutir Idade Média, a gente chama de ordens. 3 ordens. Quais são as ordens? O clero. Qual a função do clero? Rezar, orar, pedir a Deus para proteger as pessoas. Elas cuidam do espírito. A nobreza, qual é a função da nobreza? A proteção material. São esses homens que fazem a guerra. Certo? E o terceiro grupo? Servos. Certo? São servos. Ah, tem mais gente aqui? Sim, tem escravo nesse mundo feudal? Tem escravo nesse mundo feudal. Mas, para nós, alunos de ensino médio, a gente vai ignorar essa discussão nesse primeiro momento sobre escravos aqui nesse mundo medieval, porque nessa transição, lembra, a gente falou em final do Império Romano, o escravo se torna servo, certo? Você vai fazer uso, por exemplo, da força de trabalho escravo dos eslavos, né? Eslavos em inglês é slave, slave é escravo, certo? Você vai fazer uso, mas para entender isso, né, para a gente encerrar por hoje, vamos entender o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer. Não existe um feudalismo, existem feudalismos. O feudalismo que a gente estuda é o feudalismo clássico, certo? Quando você pega o mesmo período de tempo, nós estamos falando do que era o Reino Franco, a história da França, como eu falei para vocês. Quando você olha para Portugal, quando você olha para os estados, o que vai se tornar a Alemanha, certo? Quando você olha para a Inglaterra, porque vai se tornar a Inglaterra, você vê semelhanças com esse feudalismo clássico. Vamos também ver pequenas diferenças. Então, o que nós estamos estudando como feudalismo é o clássico. Não significa dizer que toda a Europa vivia dessa forma. Isso está entendido? Certo? O sistema chamou a atenção aqui que falta 4 minutinhos para encerrar. Nós vamos fechar por hoje e na próxima aula a gente discute de forma mais profunda esse mundo feudal. Beleza? Deixa eu só dar um stop aqui.